Olá, eu sou Mauro Kalil, fundador da Academia do Dinheiro, planejador financeiro, autor de livros de finanças pessoais, e eu estou aqui com um assunto bastante importante. O assunto é eleição. Isso interfere muito no seu bolso. Eu tenho um outro vídeo que eu já entrevistei o Vinícius Marini e ele ainda não era pré-candidato, né, a deputado federal. Ele era só um membro do Partido Novo, mas hoje ele é pré-candidato do Partido Novo a deputado federal por São Paulo, ok? Bom, você que não está em São Paulo, ainda assim, dá uma chance aí, veja esse vídeo até o final, porque tem muita coisa envolvida numa filosofia desse partido que eu gosto bastante, tá? E que eu acho interessante a gente levantar essa lebre. Vinícius, muito obrigado por estar mais uma vez aqui no canal. Obrigado a você. Tá? Obrigado por nos atender, porque, enfim, o pessoal que entrou para a política, tá todo mundo aí ocupado, com a agenda ocupada, e você está sempre disponível, o que é interessante para a gente, tá? Conta um pouquinho da tua história e também por que você entrou no Partido Novo. Bom, eu nasci aqui no interior de São Paulo, em Araçatuba, e com 8 anos de idade eu conheci um negócio chamado computador. Isso em 82 não era nada comum, né? Isso mudou minha vida. Com 12 anos eu fiz meu primeiro software e aí as coisas começaram a ter uma dinâmica própria. Com 15 eu vim para São Paulo, montei... Você fez o seu primeiro software tipo sozinho, assim? Não? Então, tinha uma escola? Não, eu já fazia os meus joguinhos. E aí um amigo do meu pai me perguntou: olha, Vinícius, você que está fazendo aí, eu vejo que você mexe no computador, você conhece alguém que podia fazer um software para mim? E era software de quê? Era um software de controle estatístico de projeto florestal. Nossa. Então você media as árvores no campo e você tinha que extrair quanto de volume tinha cada madeira, os cálculos estatísticos, na época para o IBDF, que depois virou IBAMA, né? Tá. Então, basicamente o projeto florestal. E você fez um software? Ele me ajudou me explicando como é que se calculava. Eu transformei isso em algoritmos, né, em BASIC na época, né, que a gente usava BASIC. BASIC, eu lembro do BASIC. Era o BASIC. GoTo. Exatamente, BASIC. Né, num CP400 da Prológica. Aquele grandão, assim. 16 kilobytes, né? Olha só, 16 kilobytes de memória e 4 kilohertz de velocidade da CPU. Quer dizer, você tinha um equipamento que era menos do que qualquer celular hoje. Exatamente. Não, é muito menos. Muito menos. E, bom, você é meio nerd, meio superdotado. Não, eu diria, bom, essa questão superdotado hoje em dia, pra quê? Emocional e tal. Eu diria que eu sou um nerd típico, né? Tá bom. Bom, e aí, como é que você entrou no Partido Novo? Ora, em 2015, eu estava revoltado com a política, revoltado mesmo. Fui para Brasília, inclusive, participei das manifestações de rua aqui na Paulista várias vezes. E eu fui lá no dia da Dilma, porque eu falei, nós temos que fazer uma pressão. Fui com 5 amigos e chegando lá, a gente estava indo para a manifestação, eu vi uma barraquinha laranja. E aí eu me interessei, fiquei curioso, as pessoas começaram a falar da ideia do Novo, o que seria um partido de gente comum, de não políticos, que não usa dinheiro público para fazer política, que quer cortar privilégio, que acha que o Brasil tem intervenção demais, que o Estado atrapalha, o governo atrapalha a gente. Começou a falar e falei, poxa, é isso que eu penso. Fiquei olhando um ano mais ou menos para ver se era um projeto sério e tal. E em 2016 eu embarquei no Novo, ajudando aqui em São Paulo, um amigo, Rodrigo Fonseca, que teve 7 mil votos e ajudou a eleger nossa primeira vereadora, que o Novo tem uma vereadora aqui em São Paulo. Na cidade de São Paulo. Que já está economizando 2 milhões cortando motorista, cortando assessores, tirando privilégios. Então o Novo já está mostrando o que está fazendo. E aí o Rodrigo chegou para mim no ano passado e falou, Vinícius, você que está morando em Sorocaba, poderia levar a expansão do partido para lá. E foi o que eu fiz. Então hoje, depois de levar, veio o próximo desafio. O Novo precisava de pré-candidatos, de pessoas dispostas, e eu fiz um exame de consciência e falei, está na hora de ajudar o Brasil. Então
eu estou engajado nesse projeto. Tá. Agora, Vinícius, vamos lá. O Novo, ele tem uma questão assim, ele é basicamente formado por empresários, tá? Não tem um aspecto elitista aí, a gente não usa dinheiro público para campanha porque a gente é rico pra caramba, então não precisa de dinheiro, tá? Como é que você vê isso? Isso é verdade ou não? Não, isso é um mito. O Novo foi fundado por 181 pessoas de 37 profissões. Tem dentista, advogado, empresário, psicólogo. E a nossa vereadora, ela é do Capão Redondo. Capão Redondo é periferia aqui em São Paulo. Periferia de São Paulo. Nossa vereadora é do Capão Redondo. Então não tem nada a ver essa questão de que o Novo é elitista. Isso aí, o Novo prega um Estado simples, menor e a liberdade para as pessoas. E aí é o seguinte, quem tem uma barraquinha de cachorro-quente na periferia é Novo. E não sabe ainda, mas vai saber. Tá. Bom, algo que eu acho importante também dizer é o seguinte. Existe no Brasil uma carga tributária que 38%, 40%, né? Quer dizer, de cada R$1 que a gente consome, ou a gente produz, ou a gente recebe como salário, como renda, 38 centavos a 40 centavos vão para o governo. Isso ficou muito claro na greve dos caminhoneiros, né, que a televisão, a mídia mostrou muito a questão da carga tributária nos combustíveis. Né? Perfeito. E essa foi uma bandeira deles. Então, agora eu tenho duas perguntas. A primeira é, o que você e o Partido Novo pensam de carga tributária? Tá? E o que você e o Partido Novo pensam sobre essa greve, essa paralisação dos caminhoneiros? Tá, vamos falar da carga tributária. Carga tributária é um absurdo, porque o Brasil hoje, ele é um país que não é desenvolvido e que é relativamente novo, e ele tem uma carga tributária de país desenvolvido e já velho. Então, 40% é um fardo muito grande, e ainda mais num país que não atingiu a riqueza e que ainda vai envelhecer. Então, agora, a gente não vai resolver o problema da carga tributária com mágica. A gente tem que atacar o quê? A gente tem que atacar as despesas do governo. Então, o Novo entende que a gente tem que atacar as despesas. Por exemplo, tem dezenas de estatais deficitárias que o governo colocou nos últimos 4 anos mais de 20 bilhões nelas, tá certo? E não teve retorno nenhum. Nós temos que fechar ou privatizar, não por privatizar, mas como meio de estancar a corrupção e estancar esse dinheiro que está saindo. Na medida que a gente conseguir reduzir as despesas, nós temos que reduzir a carga tributária, trazer para um nível de 30%, 28%, que seria mais razoável e compatível com a nossa realidade. Em relação à greve dos caminhoneiros que você perguntou, olha, está todo mundo revoltado com esse governo. Esse governo é corrupto, esse governo é fraco, não está fazendo nada. Então, não tenha dúvida que a popularidade dos caminhoneiros advém disso, de estar contra esse governo. Agora, eu acredito que o método e as reivindicações estavam equivocadas. Um método de atrapalhar a vida de todo mundo. Tá certo? A gente viu o impacto no PIB, o impacto na produção, o aumento do desemprego. A inflação. A inflação que saiu estava em 0,3%, foi para mais de 1%. Tá certo? Então, quem que sofre? Quem que sofreu as consequências da greve dos caminhoneiros? Foi o governo? Não, o governo continua aí. Quem sofreu foi a população mais pobre. Hoje, você tem um frete mais caro em função do tabelamento que eles conseguiram desse governo fraco. E quem paga a conta? É o empresário? Não. Que empresário repassa custo. Então esse aumento de frete está vindo diretamente no aumento das coisas e está aumentando a inflação. Então não é por aí. Então nada contra a manifestação contra o governo, mas eu acredito que não foi isso que aconteceu. Ali foi uma manifestação de uma corporação que conseguiu um tabelamento, e aí nós vamos voltar à década de 80, eu acho que isso não é a maneira correta. Agora me diz uma coisa, você falou da vereadora aqui em São Paulo, né, que está fazendo alguma diferença, ela cortou despesas, etc. Tá? Vamos dizer que a gente tem uma vereadora do Novo em São Paulo. Em São Paulo, okay. Nós temos 4 no Brasil, né? No Brasil.
Ok. Vamos dizer o seguinte, você se elege o único deputado federal a ser eleito pelo Partido Novo lá em Brasília. O único. Já não serei, hein? Porque, olha, as nossas perspectivas são bem melhores que essa, hein? Tudo bem. O povo quer renovação. E na hora que a gente mostrar que é o único novo de verdade, que tem 34 partidos da velha política, ligado a sindicato, ligado a corporações, ligado a privilégio, e tem um que é do cidadão comum, o único que tem somente 2 anos e que 100% é não político, tá certo? Ah, você já é político. Não, minha primeira jornada, vai ser, né, toda a minha primeira pré-candidatura caminhando para a candidatura. Ora, se o povo não der uma chance para o novo, então não adianta ter reclamado esses anos todos da velha política, né? É verdade. Bom, mas vamos dizer que você vai ser a única pessoa a se eleger, ok? Tá. O que você acha que você pode fazer lá, cara? O que a Janaína está fazendo em São Paulo, tá certo? E o que o PT fez em 83, que ele começou, em 84, ele começou a destruir o Brasil com só 13 deputados. Olha a força que tem. O PT começou pequenininho e ele destruiu o Brasil, começando com 13 deputados em 1984. Então, o que acontece? CPI não funciona mais. Eu sozinho posso requerer, como futuramente, se for o caso, deputado, eu posso requerer investigações, eu posso saber o que está acontecendo e denunciar para a imprensa, coisas que não acontecem mais. Você vê no Congresso Nacional hoje, toda essa bandalheira em volta, não tem um deputado, como há 10, 15 anos atrás, que você tinha uma oposição, que o PT soube fazer oposição. A gente sabia, hoje sabe... O PT era uma ótima oposição. Era uma ótima oposição e a gente sabe por quê. Porque eles não têm escrúpulos nenhum, eles queriam poder a qualquer custo. Mas eles fizeram um trabalho na época. Tinha CPI do orçamento, uma série de coisas. Isso tudo acabou. Porque quando o PT cooptou o restante dos partidos, inclusive o PSDB, que falam, Aécio Lula, como Aécio Lula fossem inimigos. O Lula deixou a Aécio indicar os diretores da CEMIG, que é uma estatal federal, justamente para o Aécio ficar quietinho. Então, quando alguém chega para mim e fala, o Aécio está solto e o Lula está preso, como se fossem... Não, eles fazem parte da mesma quadrilha. Lula tem que estar preso e Aécio tem que estar preso. E nós temos que ir atrás disso, prender todos esses bandidos que estão lá. Por falar em prisão, tem uma onda aí do pessoal falando o seguinte, prenderam Lula porque senão ninguém teria chance contra ele de ser presidente. Então, o que seria correto seria soltar o Lula, deixar ele concorrer e ganhar dele nas urnas. Isso, o que você pensa? Não, isso não tem o menor cabimento em nenhuma democracia. Eu fico pensando um alemão, um americano, alguém comentar com ele que é alguém que foi investigado por uma polícia federal que ele era o presidente. Ou seja, ele mandava no país quando a polícia começou a investigar ele. Policiais concursados, procuradores independentes fizeram o processo e acusaram ele. Aí chegou no juiz Sérgio Moro. Então, quando eu falo, o Moro não sai por aí, quero julgar fulano, quero condenar ciclano. Primeiro tem que ter uma investigação da Polícia Federal, depois os promotores tiveram que acusar. Aí o juiz Sérgio Moro condenou. Um ano depois, o Tribunal Regional Federal, que é em outra cidade, com outros juízes concursados, com outros procuradores, foi lá e chancelou, prisão em segunda instância. O STJ, 9 ministros em Brasília confirmaram. Quer dizer, a condenação dele está claríssima. Nos Estados Unidos, em primeira instância, você já é preso. Então ele está preso, o lugar dele é lá. E não tem que se falar de eleição. Isso aí é conversa. O PT quer continuar inventando notícia, inventando coisa para se manter nos jornais. Mas o fato é que ele é um presidiário e ele saiu da esfera da política e ele agora é na esfera policial. Lula tem que estar preso e acabou. Ok, agora vamos falar de alguma coisa um pouquinho mais produtiva.
proposta. Que proposta você tem? Me convença a votar em você, meu querido. Muito bom. Eu tenho 4 pilares, né, que eu estudei bastante. O primeiro é que nós temos o pilar de não retroceder. Eu vou ser um soldado da Lava Jato em Brasília. E vou falar, bom, mas por que Lava Jato, que assunto? Não. O que acontece é o seguinte, a Lava Jato foi como um pugilista que deu um golpe no outro e a política tradicional ficou atordoada. Mas agora a política tradicional já entendeu que tem que acabar com lei de delação premiada e acabar com prisão em segunda instância. Eles estão quietinhos agora porque eles querem ser reeleitos. Mas se nós não tivermos um esquadrão de novos representantes, de novos deputados, de novos senadores que não compactuam com isso, eles vão reverter esse pequeno avanço. O segundo pilar é o combate à violência urbana. Eu tenho lá no meu site, depois vou passar os estudos. A gente vai deixar aqui embaixo os links para o site do Vinícius e também para as redes sociais. Então o que acontece? Existem medidas que não significam aumento de despesa, ao contrário, que até reduzem despesa e resolvem o problema da violência. Vou dar alguns exemplos, tá? Como é que pode visita íntima se a gente não tem controle sobre os presídios? Então, entra celular, entra bilhete, sai bilhete. As organizações criminosas estão cuidando de dentro do presídio e visita íntima. Essa coisa de direito humano, assim, que a gente fica falando muito, protege. Tudo bem que os nossos presídios, assim, eles são desumanos de fato, né? Superpopulação, etc e tal. E até o pessoal do Supremo Tribunal está falando, pô, tem um monte de gente, parece que 1/3 da população encarcerada é encarcerada sem julgamento. Isso é mais um mito, viu? Ah, é? Aqui no Brasil, até número tem ideologia. Então tem 2 mitos que é importante as pessoas entenderem. Primeiro, o Brasil prende demais. É mentira. Quando eles falam em 800 mil presos, eles incluem na estatística semiaberto e aberto. Ora, alguém que está no regime aberto é preso? Não. Alguém que está no regime semiaberto é preso? Então o Brasil tem 300 mil presos. Isso quer dizer o 50º em presos por 100 mil habitantes. E é o que mais mata. Então o Brasil tem que prender... Precisa prender mais até. Não, precisa prender mais. Mas quando você tem um dentista, ele vai sair para trabalhar, o que ele vai fazer? Consertar dente. O empresário vai cuidar do seu negócio. Quando está um bandido solto, o que ele vai fazer? Ele vai roubar, ele vai assassinar. É o trabalho. 85% é reincidente. Então o que acontece? Se você deixar as pessoas mais tempo na cadeia, é uma coisa lógica, simples. Vai diminuir a violência. Ponto. E eu sou pelos direitos humanos integrais. O que acontece é que hoje, quando se fala em direitos humanos, é um direito humano enviesado. Nós temos que olhar os direitos humanos de todo o perfil de pessoas, principalmente das pessoas de bem, que são a grande maioria. Quer dizer, um grande direito humano é o direito à paz. O direito a você sair na rua sem achar com certeza que você vai voltar para casa. Hoje você sai e não sabe se vai voltar para casa. Então nós, pessoas de bem, o Estado não está nos dando os nossos direitos humanos. E é esses direitos humanos que eu defendo. Bom, esse era o seu segundo pilar. O terceiro é o que eu chamo de Desengessa Brasil. Tem uma série de propostas micro e macro econômicas, por exemplo, fechamento ou privatização das estatais deficitárias para estancar o déficit que nós temos, tá certo? Isso vai fazer cair os juros e vai fazer a economia se desenvolver muito mais. O incentivo às MEIs, que é um microempreendedor, aquele pequenininho lá que faz a economia crescer, nós temos que dar um incentivo para ele. Tá certo? Acabar com esses campeões nacionais, BNDES financiando conglomerados, oligopólios. Porque esse cara ele conseguiria, né, o oligopólio, enfim, ele conseguiria dinheiro barato no sistema financeiro normal. Exatamente. Né, nos grandes bancos normalmente. Exatamente. E o subsídio que o governo dá, nós estamos pagando a conta. Então isso não pode, isso tem que acabar. E uma série de outras medidas que eu coloco lá no meu site. Ok. A gente falou do PT,
né? Mas também tem uma outra linha do outro lado, né? Você falou da segurança, etc. e tal. Você tem uma, entre aspas, extrema-direita, tá? Que fala, olha, segurança tem um apelo muito popular em relação a resolver problemas rapidamente de uma maneira até simplista, ok? O Novo, ele é esquerda, ele é direita, ele é o quê? Não, o Novo não é nem esquerda nem direita. O Novo, ele não se coloca nesse... Ele é pós isso. A gente não pode, em 2018, ainda dividir as pessoas como na Revolução Francesa em 1700 e tralalá. Quer dizer, você tem no Novo uma ideia de liberalismo, ou seja, o indivíduo acima do governo. Proteger o indivíduo do governo. Então, nesse sentido, tem pautas que as pessoas entendem que nós somos direita, como por exemplo na financeira, na pauta econômica, porque nós queremos um governo mais enxuto para aumentar a riqueza das pessoas, e isso comumente se confunde com uma pauta da direita, mas nós também defendemos as liberdades individuais, a pessoa, por exemplo, relacionar com quem quiser, da forma como quiser, né? Então, que isso é normalmente identificado com uma pauta de esquerda, né? Então, por exemplo, relações homoafetivas, que nós não temos problema nenhum com isso, tá certo? Então, se você for olhar um partido de extrema direita, né, você vai dizer que não, vai dizer que não, que isso é um absurdo e tal, e nós defendemos isso. Então, o Novo, ele se identifica com o liberalismo. Privatização. Tá? A gente fez agora, recentemente, tá, o Paulo Portinho, que é um dos professores da Academia do Dinheiro, fez uma série de vídeos falando sobre privatização e ele deu como exemplo a Petrobras e está fantástico aquilo. Tá? Ele mostra, vou dar um número rapidinho, que você tem a Petrobras distribuindo dividendos, quando ela distribuía, quando dava lucro, 8 bilhões por ano e recolhendo 108 bilhões por ano de impostos, tá? Okay. E as pessoas ficam brigando pelo controle, ai meu Deus, o patrimônio do povo, vamos distribuir esse lucro bilionário para os interesses internacionais, etc. Né? Como que é a sua visão em relação à privatização? Olha, a privatização ela não é um fim em si mesmo, ela não é um objetivo por si mesmo. Normalmente, no mundo inteiro, estatais são ineficientes do ponto de vista econômico. É só você enxergar. Países que têm grandes estatais, eles normalmente não são desenvolvidos. Uhum. É só você olhar. Estados Unidos, você não tem nenhuma grande estatal, tá certo? A Alemanha, etc. Então, o que acontece? Número um é isso, ou seja, é ineficiente financeiramente, economicamente. Além disso, no Brasil, em especial, os políticos tomaram de assalto as estatais, porque é muito mais fácil no dia a dia de uma empresa você rouba em cada licitação, você rouba indicando um diretor que não está fazendo nada, ele está recebendo salário, você rouba de diversas formas diferentes. Então, as estatais viraram verdadeiros sugadores da riqueza do Brasil. Não, tudo bem, mas aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas uma estatal bem administrada, ela é lucrativa e vai melhorar, etc. Então, número um, eu não encontrei nenhuma estatal bem administrada no Brasil na história. Na história do Brasil não tem nenhuma. Fora do Brasil também. Ou fora do Brasil. Segundo, se algo é estratégico, ele é estratégico por quê? Você tem que entender o que é a estratégia. Então a riqueza do petróleo, como você mesmo falou, taxa com imposto. Você vai aumentar o imposto. A Vale do Rio Doce e a CSN que foram privatizadas. Hoje elas retornam para a sociedade muito mais do que no tempo de estatal. Porque lá no tempo de estatal elas não pagavam impostos, porque elas tinham prejuízo, e elas não davam dinheiro para o povo porque elas tinham prejuízo. Hoje, ainda retiraram o dinheiro do povo para cobrir o prejuízo. Agora, falar, mas a Vale foi vendida a preço de banana. Só que hoje, o que ela paga de imposto, tá certo? E o que ela gera de riqueza para o Brasil, de exportações, é muito maior, inclusive, do que o valor que ela foi vendida. Então, compensou muito todas as privatizações, tanto é que ninguém nem é maluco. Nem o governo do PT, nos 16 anos que eles ficaram lá, eles cogitaram voltar para trás, porque eles sabiam que era tiro no pé. Ok. Tem mais alguma coisa para falar? Quer dar algum recado final? Olha, eu quero dizer o seguinte, acesse o meu site, www.viniciusmarini.com.br,
nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram é Vinícius Novo 30, ou vocês podem procurar também Vinícius Marini, vão me encontrar, tá certo? Porque eu tenho várias propostas junto com o Novo, entendam o que é o Novo, e eu vou te falar, é importante as pessoas entenderem que elas têm que tomar partido até outubro, porque se você ficar alienado ou anular o voto, você na verdade está apoiando os antigos políticos. E é isso que a gente tem que fazer. Para a gente trocá-los, eles aprovaram para eles mesmos 2,7 bilhões para gastar em 45 dias. Eles vão ter o poder financeiro e eles vão ter aqueles eleitores de currais. Né? O MST vai votar no PT, os funcionários e cupinchas aqui de São Paulo vão votar no PSDB. Então, se você não fizer a sua parte, se as pessoas comuns não pegarem para elas esse desafio de varrer em outubro os políticos antigos, eles vão continuar nos prejudicando por mais 4 anos. Temos que fazer alguma coisa. Pessoal, agradeço, dê o seu like, compartilhe o seu vídeo. Tá? E lá no site dele, nas redes sociais, manda pergunta, tá? Aperta o cara. Grande abraço, dê o seu like, inscreva-se no canal. Até! Obrigado.